Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Delza Laureano e hoje nós estamos aqui nos estúdios gravando o primeiro programa de 2013. Em 2012 foram vários programas, muitas pessoas passaram por aqui dando a sua contribuição, nós sempre trabalhando a questão dos direitos humanos. E neste programa de hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui dois membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, o Dr. Felipe e o Dr. Lucas. Bem-vindos aqui ao programa Palavra Ética. Obrigado. Obrigado. Prazer é nosso. Nós estamos então aqui abrindo com chave de ouro, então 2013, nossa série de programas Palavra Ética, e nós vamos conduzir essa entrevista hoje sobre dois aspectos. Primeiro, a importância da Defensoria Pública, quais são as dificuldades que a associação, que representa aí os defensores estão enfrentando. E depois nós vamos pensar também qual é mesmo esse papel que a Constituição de 1988 atribui à Defensoria Pública e como essa experiência ainda tão jovem, 20 e poucos anos, ela vem sendo tratada. Então vamos começar do começo, doutor Felipe? Sim. Você não é mineiro? Não, eu sou carioca, mas já fui adotado por Minas Gerais há mais de 20 anos. Já está quase falando mineirês. Então, o doutor Felipe Augusto, você é presidente da Associação Exato. dos Defensores Públicos de Minas Gerais. Sim. Me conta aí, como que é a vida, como que essa associação surge, quais são os desafios, o que está pegando? O que está pegando, a grande preocupação hoje da associação, que conta com 33 anos de existência, é levar a Defensoria Pública para onde ela se faz necessária. Minas Gerais tem uma demanda muito grande pelo serviço da Defensoria. Hoje nós somos 600 profissionais em atividade, deveríamos ser 1.200, praticamente o dobro, e temos apenas 1/3 do território de Minas Gerais coberto pela atuação da Defensoria. Então, Felipe, só recordando, eu falo da Constituição de 1988, mas na realidade a Defensoria já existe antes da Constituição. Exato. Mas o status constitucional do princípio da valorização da Defensoria é que vem a partir de 1988. A Defensoria Pública de Minas Gerais é a segunda mais antiga do Brasil. Ela existe desde 1981. Foi criada na época do governador Francelino Pereira através de decreto. Sim. Se organizava dentro da Secretaria de Justiça como um ente dentro da Secretaria de Justiça. E em 2003, com a nossa edição da Lei Orgânica, a gente passa a ter uma entidade separada. Um ano depois, com a reforma do Judiciário, a Defensoria Pública ganha o status de entidade autônoma dentro da estrutura do Estado. Sim, a natureza jurídica, então, vamos dizer assim, em termos jurídicos mesmo, a natureza jurídica da Defensoria Pública não é mais de um órgão. Não. Hoje a gente percebe que a Defensoria Pública, tal qual o Tribunal de Contas, tal qual o Ministério Público, é um ente autônomo, com autonomia administrativa, financeira, orçamentária. Mas ainda vinculado ao Poder Executivo. Ainda vinculado ao Poder Executivo. Sim. Mas o que quis realmente o Constituinte, o que a gente percebe, sobretudo na reforma do Judiciário, é dar ampla possibilidade de atuação da Defensoria Pública, até mesmo contra os entes de poder público, da administração direta, indireta, fundacional, que a gente vai ver, e sobretudo na fala do Lucas, a gente vai perceber, tantos e tantos são os fatos onde a Defensoria Pública atua contra o próprio Estado, e às vezes contra o próprio ente que a remunera. Então, essa autonomia, ela consagra a possibilidade da Defensoria defender o cidadão hipossuficiente em qualquer instância, em qualquer situação e até mesmo contra as fazendas públicas. Sim, isso realmente, se a Defensoria ela vai fazer a defesa do cidadão, mas quem alimenta com recursos é o Estado, e se essa ação é contra o Estado, uma forma de inviabilizar secando esse orçamento, quanto tempo, doutor Felipe, você tem de defensor? Eu estou fazendo 15 anos de atuação esse ano. Cheguei em 1998 e tive o prazer de atuar 10 anos em Teófilo Otoni, o Lucas passou por lá também. E a gente percebe nessas regiões como é importante o nosso trabalho, como a atuação do defensor público muda a vida de uma família e às vezes, sobretudo nos direitos transindividuais, muda a vida de uma comunidade inteira, em levar dignidade, em levar acesso ao conhecimento real dos seus direitos. Não, com certeza. E doutor Lucas, quanto tempo já na Defensoria?
A Defensoria, minha posse efetiva foi em 2011, mas a aprovação do concurso foi um pouco antes, em 2010, demorou um pouquinho para ter a posse. Então, desde 2011, vai fazer agora 2 anos de posse. Sim. Me fala, eu acho que é bom a gente deixar claro para as pessoas, né, que acompanham nosso programa, então, sintonizados mesmo com essas questões. Então, a Defensoria, realmente, ela tem esse papel fundamental aí de atender a pessoa que não tem, de fato, condições de pagar um advogado. E vocês me diziam o seguinte, olha, nós não estamos nem organizados e batalhando para a aprovação de uma lei por causa da remuneração do defensor, que de alguma forma teve a carreira valorizada, mas muito mais pela própria estrutura, pelas condições de trabalho. Como que é? O que a associação tem reivindicado mesmo? A associação tem uma longa história, né, nesses 33 anos de atuação. Aqui em Minas, a gente vem fazendo um trabalho de valorização da carreira de longa data e a gente tem obtido sucesso. Verdade seja dita, a remuneração dos defensores públicos em Minas e no Brasil tem caminhado bem. Sim. Hoje a gente percebe que a demanda... É uma carreira valorizada, né? A demanda por concurso é grande, então nós já tivemos acho que 7 mil inscritos no último concurso, estamos tendo um outro concurso agora também previsto para esse ano já, e com certeza vamos bater os recordes de inscrição, e os nossos índices de evasão reduziram muito. Essa é uma luta que a gente continua nela, não acabou, mas ela está bem encaminhada. O que nos incomoda, sobretudo, é a dificuldade de levar a Defensoria Pública para o interior do país. E esse tem sido o maior desafio, não só de Minas Gerais, mas do Brasil inteiro. E nós tivemos agora um capítulo muito importante nessa luta, que foi a aprovação no Congresso Nacional da regulamentação dessa autonomia financeira da Defensoria Pública. E essa regulamentação foi mediante lei, por meio de lei. Ela caminhou muito bem, nasceu no Senado, por iniciativa do senador José Pimentel, do Ceará, líder do governo no Senado. Esse projeto foi aprovado no Senado, à exceção de 3 votos contrários apenas. Caminhou excelente também, com passo no Congresso, na Câmara dos Deputados. A bancada de Minas, por exemplo, foi unânime na aprovação do projeto. Nós tivemos apoio de todos os partidos. E o nosso PLP 114, que regulamentaria essa autonomia, que daria essa possibilidade da Defensoria se auto-organizar com recursos próprios, ele foi aprovado pelo Congresso Nacional. E, para nossa surpresa e profunda tristeza, ele foi vetado a integralidade do projeto pela presidente Dilma, o que nos leva a uma situação de perplexidade total. O projeto foi aprovado por todas as casas, tinha apoio do Ministério da Justiça, tinha apoio de todas as secretarias respectivas na Casa Civil e acabou sendo vetado por esse argumento de contrariedade ao interesse público por solicitação dos secretários de Fazenda. Solicitação que a gente não viu em momento nenhum na tramitação do projeto. E hoje a grande preocupação do movimento nacional todo, em especial também muito em Minas, é buscar a derrubada desse veto. Sim, e qual é o argumento desses secretários de Estado? Quer dizer, seria uma parte do orçamento carimbado para aquela... O projeto ele não vincula a despesa, ele estabelece ao contrário, ele estabelece um teto de despesas com o pessoal. E a grande dificuldade que a gente tem de compreender as razões, porque elas não vieram no processo legislativo. A gente só consegue perceber essa argumentação pelas curtas razões do veto que vieram opostas pela presidente. O debate nunca aconteceu. Então isso nos deixa muito perplexos, ou seja, o projeto tramitou por 1 ano e meio nas 2 casas. Nós tínhamos a oportunidade de rebater tantos e quantos argumentos de ordem também financeira que viessem a se trazer. Ele traz alocação de despesas para uma rubrica própria. Tá, mas essa despesa já existe hoje no orçamento do Executivo. E o valor dessa despesa, ela vai ser estabelecida segundo proposta de orçamento enviado pelo Executivo e votado pelo Legislativo. Então, a Defensoria não passa a ter o dinheiro que quer, ela passa a ter o recurso que o Executivo e o Legislativo decidirem que vai ter. A única diferença
é que ela passa a administrar os recursos que tem. E o que a gente percebe é exatamente as maiores dificuldades nossas são de abrir concurso, nomear os candidatos, né? Então isso no Brasil inteiro. Sim, entendi. Então, quer dizer, a organização da Defensoria, ainda mesmo tendo a verba que já está destinada no orçamento, mas como ela não tem autogestão, fica na dependência aí de uma vontade política do Poder Executivo. Realmente é um prejuízo. Mas também vocês não estão parados, vocês estão organizados, né? Me diz aqui, como que funciona a administração da Defensoria Pública em Minas Gerais? Tem o defensor-chefe, ele está aqui em Belo Horizonte. E tem regionais, como que funciona? Temos. Nós temos a organização... chama defensor geral, né? Defensor público geral que é o chefe da instituição. Sim. Né? Mas tem também vice, sub, como é? Tem o subdefensor público geral. Subdefensor, sim. E a forma de escolha é muito semelhante ao Ministério Público, há uma lista tríplice, o governador escolhe dentre esses 3 mais votados, né? E um detalhe interessante, até a gente está reformando a lei orgânica estadual da Defensoria para adequar a uma alteração que nós tivemos em 2009, porque o órgão de cúpula da Defensoria Pública é um conselho. Sim. E esse conselho ele se compõe dos membros natos, que são o Defensor Público Geral, o sub e o corregedor, de 6 membros eleitos aqui em Minas Gerais. Sim. E nós temos um detalhe interessante para se colocar, e sobretudo que eu acho que interessaria os movimentos sociais. A Defensoria Pública tem no seu órgão de cúpula a necessária presença de um ouvidor geral, que deve ser escolhido entre pessoas, né, entre movimentos que organizem os seus principais usuários. Sim. Então isso a gente está em vias de regulamentar aqui em Minas, e é uma forma de botar o usuário dentro do órgão de cúpula da Defensoria. Sim, e tem as regionais, tem Belo Horizonte... Nós temos, acho que salvo melhor juízo, 24, 20 e muitas Então tem regionais. uma capilaridade no Estado. Agora, quer dizer, a associação demanda também ampliação, quer dizer, que todo cidadão, de fato, ele tem acesso à Defensoria, porque ainda está muito... O quadro está pela metade ainda, assim seria pela metade? Aqui em Minas Gerais nós somos 600, enquanto a previsão legal já, desde 2007, de 1.200. 1.200, quer dizer, muita vaga no concurso aí. E eu, particularmente, como advogado também, eu acho que para ir para a Defensoria tem que ser pessoas que têm o perfil, nós vamos falar disso daqui a pouco, né? Esse perfil, efetivamente, de uma solidariedade, de compromisso com a sociedade. Então, nós estamos aqui hoje no nosso programa gravando com 2 defensores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. São advogados realmente que têm que literalmente vestir a camisa, né, das pessoas excluídas, das pessoas que precisam de ter acesso à justiça, e se não fosse pela Defensoria Pública, não teria, principalmente, uma defesa de defesa de interesse de muita qualidade, né? Eu, por exemplo, todos os processos que eu atuo como advogada, eu realmente reconheço a qualidade do trabalho da Defensoria. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós estamos aqui gravando o nosso primeiro programa de 2013, falando com essa entidade tão importante para a proteção dos direitos humanos, que é a Defensoria Pública, no caso hoje, a Defensoria Pública Estadual de Minas Gerais. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas.
Então nós estamos começando aqui o segundo bloco do nosso programa Palavra Ética, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. E esse é o nosso primeiro programa de 2013 e nós estamos aqui nos estúdios com o Dr. Felipe, Dr. Lucas, ambos são defensores públicos, então aqui do estado de Minas Gerais. E o Dr. Felipe é o presidente da associação. No primeiro bloco já nos deu notícia aí de uma mobilização nacional aí para derrubar o veto da Dilma no projeto aí que dava autonomia para a Defensoria, que é tão importante, porque a Defensoria lida com questões que eles me diziam ainda há pouco, que os advogados, de um modo geral, não querem. Por quê? Difícil, as pessoas não têm recurso, não só para pagar os honorários, mas também até, às vezes, para tirar um xerox, né? E uma cópia para um documento, as perícias. E quem vai nos falar sobre isso é o Dr. Lucas. Dr. Lucas Diz. Isso. Né? Lucas, há quanto tempo na Defensoria? Você nos disse no primeiro bloco, 3 anos? 2 anos. 2 anos. Agora. E por que você veio para a Defensoria? Já tinha advogado antes? Como é que era? Logo que eu formei, eu advoguei um pouco, depois comecei a prestar concurso e aí trabalhei em alguns lugares, no Tribunal de Justiça. E logo depois fui trabalhar em Ribeirão das Neves, no PROCON, tendo um contato com comunidade carente, e já tinha feito estágio na Defensoria Pública. Ah, sim. E aí tinha uma... Então você já sabia, você não caiu de surpresa não, você já sabia o que era Defensoria? Já conhecia, tinha vontade de ingressar nos quadros da Defensoria, mas só depois mesmo que a gente entra, mesmo é que a gente tem a consciência de que realmente é aquilo que a gente quer, porque a Defensoria realmente ela é apaixonante para quem tem vontade de essa defesa da população carente. Sim. Lucas, conta para nós, quais são os seus clientes hoje? Porque eu acho interessante também, vão muitas ações individuais para a Defensoria, né? Sim. A pensão alimentícia, os divórcios, etc. Mas você trabalha numa área especializada. Isso. Eu atualmente trabalhando em Defensoria especializada em direitos humanos, ambientais e sociocoletivos. Lá a gente tem demandas de toda ordem, questões de moradia. Belo Horizonte hoje enfrenta muitas obras em função do PAC, Vila Viva, obras da Copa do Mundo. Então são várias pessoas sendo removidas de suas moradias, muitas vezes sem uma alternativa digna para onde que elas irão reconstruir sua vida. Né? E temos os feirantes do Mineirinho, os barraqueiros do Mineirão, temos questões dos gays, lésbicas, né? Que muitas vezes procuram para fazer cirurgia de mudança de sexo, alteração do nome na carteira de identidade. Temos questões sociais também. Recentemente a gente estamos lá mensalmente em Conceição do Mato Dentro, no maior mineroduto que vai ser feito lá pela Anglo Ferros. A Defensoria está atuando em defesa das famílias que lá, carentes, famílias rurais, que precisam de um local adequado para sair e prosseguir sua vida. Também na vara agrária, questões agrárias. Então, uma diversidade muito grande, violência policial, torturas, erros judiciários com condenações equivocadas, e a pessoa às vezes fica presa há anos e merece uma indenização do judiciário. Sim, aí vão para essa área que você atua, que é a área de direitos humanos. Isso. Interessante, Lucas, a questão da moradia. Você falou uma palavra aí que me chamou a atenção. Quer dizer, assim, as pessoas que estão sendo retiradas dos ambientes onde elas moram por várias obras do PAC, Vila Viva, a questão da Copa, essas obras todas de estrutura aí da cidade, para reconstruir a sua vida. Então, quer dizer, eu acho que de antemão você já nos mostrou, são pessoas que têm a vida praticamente desestruturada com essas obras. Como que vocês lidam com essa questão? Porque o direito é muito limitado, no máximo você vai fazer um pedido ali. Mas como que vocês têm atuado assim, no problema, de um modo geral? Tem apoio de outros órgãos, das associações? Como vocês atuam? A gente tenta, num primeiro momento, manter um diálogo com o poder público, fazer uma mobilização social. Tem algumas comunidades, algumas regiões que já são mais mobilizadas, conscientizadas. Então a gente consegue audiências públicas na própria Defensoria, na comunidade. A gente faz audiências públicas, às vezes à noite, para que a população possa ir dentro das vilas mesmo, no aglomerado da Serra, na Pedreira, ali no Morro das Pedras. Então a gente vai, ouve a população, chama o poder público, tenta fazer uma conciliação, contamos com o apoio de vereadores, com deputados, para realmente tentar uma alternativa para essas pessoas, porque muitas vezes elas são retiradas
e o município costuma pagar somente o valor da construção, porque o terreno às vezes é público. Então a pessoa recebe indenizações muito baixas, às vezes até 10 mil reais, 15 mil, 20 mil, dependendo da situação. E a pessoa cria um caos social, a retirada maciça de pessoas. Isso dá uma repercussão negativa não apenas para a vida daquela pessoa, mas para a cidade como um todo. Para a cidade como um Porque todo. a pessoa fica sem medo, ele não vai conseguir morar nas mesmas condições que ele morava com um valor desse, né? Exatamente. E a pessoa perde o vínculo. Eu já estava comentando até mais cedo. Tem casos, a pessoa perde o emprego, pois ela passa a morar distante, o empregador já não paga mais 2 passagens. Cria um caos na mobilidade urbana, porque se a pessoa trabalha no centro, o ideal é que ela more perto do centro. Sim. Né? E ela teve casos de uma senhora, por exemplo, que o Conselho Tutelar começou a questionar ela, que ela mudava toda hora o filho de escola, e falando que isso era inapropriado, porque ela toda hora era removida, ela chegava no lugar de aluguel, chegava uma obra e retirava ela. E aí muitas vezes paga o auxílio, o Bolsa Moradia, que são R$500 apenas. Hoje, em vilas, em favelas, a alocação está muito mais do que isso. A pessoa não consegue se manter com esse valor, então cria um problema social muito grande. E haja vista Belo Horizonte, a quantidade de moradores de rua, por exemplo, é uma capital que está com bastante problema nesse sentido. Então, a gente tenta equacionar. Aí, na sua pergunta, o que a gente tenta resolver? Não resolvendo, a Defensoria tem ajuizado algumas ações coletivas. Por exemplo, o Vila Viva. No Vila Viva nós temos questionado a postura, muitas vezes, de ser feita uma pressão para as pessoas saírem e aceitar valores muito baixos. E as pessoas acabam aceitando, porque a pressão é muito grande. Às vezes a prefeitura tem, muitas vezes, por padrão, inscrever com uma pichação na casa da pessoa para que ela saia. Demolem as casas, deixam as casas ao lado com escombros, aquilo vai criando ratos, baratos, e a pessoa acaba saindo mesmo atemorizada, e a Defensoria tenta, já ajuizamos ações coletivas nesse sentido, para que essa postura não seja feita, para que tenha mais uma dignidade para a pessoa, porque a gente vê muitas vezes uma desapropriação numa área nobre da cidade, a gente não vê uma pichação, por exemplo, né, num local rico da cidade. Sim. Então, quer dizer, vocês veem também um certo constrangimento, né, dessas pessoas. Ô, Lucas, eu particularmente, como estudiosa do direito, eu acho o direito assim, muito ainda, os instrumentos que nós temos para trabalhar, o direito coletivo, o direito social, ele ainda é muito inapropriado, tem que caminhar muito. Como que vocês têm conseguido sucesso nas ações civis públicas? Como que você avalia hoje essa caminhada da Defensoria Pública de Minas Gerais nessas ações de cunho social, né, dos direitos sociais? Deus, bem colocado, porque isso realmente, o judiciário em geral, ele é bem conservador, né? E a perspectiva é individual, entre indivíduos, né? Exatamente, aquela questão ainda patrimonialista, nas questões de moradia, pensa-se numa mera reintegração de posse, não pensa numa questão existencial, extrapatrimonial do direito à moradia, mas sim do valor econômico ali. Daquela construção precária, né? Exatamente. Temos algum sucesso, mas ainda, em alguns casos, são muito sucessos, mas a gente gostaria que o judiciário tivesse uma percepção mais humanista. Um exemplo, por exemplo, não de moradia, que a gente teve um sucesso recente muito interessante, a colega doutora Flávia ajuizou uma ação coletiva para os artesãos, os hippies da Praça 7, Sim. que eles estavam impedidos de trabalhar. A prefeitura, sob a alegação de que eles eram camelôs, toureiros, mas na verdade aquilo é um exercício de arte cultural em qualquer lugar do mundo que você vai, você vê esse tipo de manifestação cultural. E a Defensoria ajuizou uma ação civil pública e conseguimos que o município deixasse de retirar essas pessoas e elas continuam lá trabalhando, porque isso é um caos social, são dezenas de pessoas que ficariam sem emprego e a atividade que elas sabem fazer é aquilo, né? Sim. Ô Lucas, você me falou também de atuação aí com outras ações, assim, por exemplo, a questão do quilombola. Uhum. Vocês têm acompanhado quilombolas em Belo Horizonte também? Temos acompanhado, no norte de Minas também, Salto da Divisa. Vocês acabam saindo também do limite, não ficam, mesmo você atuando, principalmente em Belo Horizonte, acaba tendo que... Deus, aí daí a dificuldade da Defensoria, que no primeiro bloco o doutor Felipe colocou muito bem, a gente, aqui em Belo Horizonte, a gente acaba tendo que atuar no estado inteiro por essa falta de estrutura, por a gente estar apenas em 1/3 de Minas Gerais. Então a gente vai em Conceição do Mato Dentro, Salto da Divisa,
E outros municípios que a gente está sempre em Itabira, eu já estive também, e os outros defensores já percorrem o estado justamente para tentar preencher essa lacuna, né, que a defensoria não está ainda capilarizada no estado inteiro. Então o desafio é muito grande e também muitas vezes o nosso embate, a dificuldade, por exemplo, o município tem engenheiros, tem topógrafos, tem assistente social, tem até psicólogos às vezes que vai nas comunidades para ouvir a comunidade, às vezes até para conseguir tentar incutir ali a ideia de que aquela obra vai ser boa. E a defensoria tem o seu instrumental jurídico, mas às vezes não tem um corpo técnico para a gente contra-argumentar a alegação do município quando a gente intenta alguma ação judicial. Então a nossa dificuldade muitas vezes não é só jurídica, da dificuldade do judiciário de compreender essa questão do direito de uma forma mais humanista, mas também das áreas meio, das atividades correlatas ali que a gente precisa atuar. Não pode ficar restrito só a um pedido no processo, às vezes o juiz não tem muita possibilidade. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois aqui, que me interessa até como a estudiosa do direito também. Porque quando a gente está na universidade, sempre o estudo, o conhecimento, ele tem que envolver a pesquisa, né, o ensino e a extensão. Então, quer dizer, vocês estão atuando ali dentro do processo, mas eu imagino a riqueza da percepção desses diversos temas, as dificuldades que enfrenta a sociedade, a atuação do Estado por seus órgãos, da autonomia e tudo. Como que vocês vislumbram isso, assim, a contribuição da defensoria e por meio da associação, da atuação, para esse crescimento, para essa compreensão do direito como instrumento de justiça? Vamos passar para o Felipe aqui, porque eu acho tão rico, eu queria ouvir vocês. Eu lembro de uma discussão que eu tinha com um estagiário, eu falava para ele assim, desde o início, olha, a defensoria é uma ótima escola, você vai aprender direito, com certeza, mas vai aprender sobretudo que a sua vida é maravilhosa. A gente aprende na defensoria, acima da técnica do direito, a ter essa empatia com o ser humano, a ter uma visão, como o Lucas disse, né, de se enxergar ali, de ver aquilo não é um processo, aquilo é um drama humano, aquilo dali está envolvendo uma pessoa e poder sentir que eu estaria ali naquela situação é um combustível fantástico. Isso é a minha pergunta, e já está até terminando, mas como que nós podemos levar isso da defensoria para a academia, para as escolas de direito? Eu acho que a defensoria, temos, por exemplo, uma ação civil pública lá que a gente ajuizou para a comunidade da Andara. Isso, já tivemos informações que está sendo objeto até de teses na faculdade, de monografias. Então, os movimentos sociais, a Universidade Federal tem um polos também que está sempre, pessoal bastante engajado. E eu acho que é isso. E a defensoria tentar pulverizar e a carreira se estruturando. Um exemplo disso, eu, por exemplo, não tive defensores na faculdade, professores. E com a carreira se estruturando, esse entendimento vai sedimentando nos estudantes e criando uma paixão e uma mudança de visão mesmo, né, de uma perspectiva do direito, não só civilista, mas constitucional, humano, diferenciado. Uma humanização do direito, né? Que bom, gente. Olha, fico muito feliz com a participação de vocês aqui no nosso programa Palavra Ética. Acho que nós entramos bem nesse 2013. Eu também acredito nessa contribuição da defensoria para essa humanização, para que o direito não perca mesmo esse rumo aí que é a justiça, né? E espero que vocês tenham sucesso e que realmente possam estruturar não apenas a carreira pessoal, né, de cada um dos defensores, mas também a entidade que é tão importante para o avanço, né, das perspectivas democráticas aí no nosso país. Então, mais uma vez, muito obrigada e agradeço também aos nossos assessores aqui da TV Comunitária e principalmente aos nossos telespectadores, e até a semana que vem.